Muito bem, nós já estamos agora com a nossa escola bíblica virtual. Para você que está nos acompanhando, bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. É uma alegria muito grande estar com você nesta manhã para aprendermos um pouco sobre a palavra do Senhor. Você que está nos acompanhando já no Facebook, por favor, compartilhe em seu perfil esta Escola Bíblica Virtual e juntos nós vamos crescer. Bom dia, Neuza, que é a nossa diretora, e ela prossegue então. Bom dia, pastor Neemias. Bom dia, pastor Marcelo. Professora Maria José. Irmão Eudóxio, irmão Jailton. Bom dia a todos que estão nos assistindo e os que ouvirão ainda esse estudo. Domingo passado, estudamos que Cristo é o presente de Deus. Que Cristo é o presente de Deus para o mundo. E hoje estudaremos que esse presente, que é Cristo, marca presença no mundo. Marca presença no mundo através da igreja. A Trindade está presente no mundo através de nós, como corpos de Cristo, não por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo tem muita consciência disso. É o que veremos em 1 Coríntios, primeira carta, né, aos Coríntios, 15, versículo 10. Compartilho com você. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Amém? Amém. Pois bem, hoje estudaremos a igreja Cristo presente no mundo. A igreja Cristo presente no mundo é o que estudaremos hoje. Eu gostaria de convidar o irmão Franklin para orar, entregando esse nosso estudo nas mãos de Deus. E que Deus use cada um de nós nessa manhã, nessa escola bíblica virtual. Grandioso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque ainda estamos aqui, Senhor Deus, respirando ar, vivendo e nos comunicando com todos, Senhor Deus, através desta reunião, Senhor Deus. Que tu, Senhor dos altos, possa derramar bênção sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a Igreja Batista do Braga, Senhor, que nesta hora se reúne para estudar a tua palavra, Senhor. Tu possa abrir nossos corações, nossas mentes, para que possamos, Senhor Deus, aprender mais de ti e aplicá-la às nossas vidas, Senhor Deus. Dá-nos um domingo feliz, como todos os dias anteriores, Senhor Deus, e que tu, Senhor, esteja abrindo os nossos caminhos, tirando os empecilhos, Senhor Deus, para que possamos passar tranquilos, com a tua graça, com as tuas misericórdias. De pessoa, o pastor Neemias e todos os que aqui estão participando dessa reunião. Nós te louvamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Neemias, muito obrigado, irmão Franklin. Pastor Neemias, com a palavra. Muito bem, nós vamos estudar hoje uma lição muito interessante e ela certamente trará para a gente muito crescimento. Vamos falar sobre a igreja
que é a presença de Cristo no mundo. É um presente que Deus deu ao ser humano. No programa de Deus, revelado ao homem, nós temos uma sequência muito interessante. Começou com uma família, a família de Abraão, estendeu-se a um povo, o povo judeu, e agora é a Igreja de Jesus Cristo. Quem não era inicialmente da família de Abraão, de certa forma, não estava no centro daquele programa. Depois, quem não era do povo judeu, no caso vindo de Abraão, também não estava fazendo parte daquele programa. A igreja vem e, na verdade, abarca, inclui todas as pessoas de todas as raças, etnias, classes sociais, sangue, tudo que imaginar de distinção pode fazer parte da Igreja de Jesus. Logicamente que quando havia a revelação de Deus e o caminhar de Deus com o povo judeu, algumas pessoas, de maneira especial, foram agregadas. Nós temos, por exemplo, Raabe, que não era, e, de certa forma, pela sua atitude de fé, fez parte daquele planejamento, inclusive conta o seu nome na genealogia. Tivemos outros casos também. Mas a igreja, de certa forma, abrange e alcança, sem distinção qualquer, todas as pessoas. Então, a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da Terra. E ela é a expressão de Deus para alcançar o mundo todo dentro do seu programa de revelação e de salvação da humanidade. O que a gente precisa fazer neste início é uma distinção entre Igreja de Jesus Cristo e, na verdade, um ponto de encontro que, num templo, recebe o nome de igreja. É claro que a Igreja de Jesus é muito maior do que aquele ponto de encontro num templo, ou numa sala, num salão, num determinado lugar. E pode ser até que um determinado local, chamado de igreja, não represente necessariamente a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, neste tempo, inclusive, está vivendo, operando, trabalhando, sem, na verdade, estar presa a um templo. Então, essa distinção é importante, porque quando fala de Igreja de Jesus, não é uma instituição, mas é uma revelação de Deus alcançando todos os homens mediante o sacrifício de Cristo, que deu a vida pela igreja, morreu por ela, amou a igreja, e então esta igreja é que está dentro do programa do Senhor. A igreja, então, é esta instituição de grande importância. Por exemplo, quando um cristão, de maneira imatura, às vezes quer falar mal da igreja, ele, na verdade, está atacando o Senhor Jesus, que é o dono da igreja. E se ele, pela fé, entrega a Jesus de sua vida, faz parte da igreja, ele está, na verdade, se atacando, não é? Ou atacando a si mesmo. Então, de modo que a igreja é uma expressão linda do que Deus pode realizar no mundo. Os teólogos também trabalham que há uma igreja militante, é essa que atua hoje, que milita hoje, e há a igreja triunfante, a igreja que será levada para o céu. Na distribuição humana, nós temos congregações locais, não é, independente do tipo de governo, que no nosso caso, batistas, autonomia da igreja, mas são congregações locais, independentes desse tipo de governo, e há a igreja
universal, não é? Não universal como uma terminologia de um segmento, mas aquela igreja que alcança todos os povos que estão atuando no mundo. Então, a igreja triunfante será levada e nós aqui militamos para que ela continue cumprindo a sua missão no mundo. Então, valorize a igreja, preze a igreja, zele pela igreja, porque Jesus deu a vida por ela e pessoas também se esforçaram para que ela cumprisse o seu papel. Muito bem, esta é a introdução da lição de hoje e eu tenho a impressão que a gente passa direto, então, ao pastor Marcelo. Né? Estamos já cansados de ficar em casa, doido para compartilhar com outras pessoas. Mesmo após a quarentena, não poderemos abraçar muitos, mas já podemos estar mais próximos, né? O tema de hoje é a Igreja de Cristo, presente no mundo. E o texto que foi selecionado é Efésios 4, de 1 a 16. Eu não vou ler todos os versículos, mas vou ressaltar alguns. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Paulo estava preso em Roma, né? E foi em Roma que ele escreveu 4 cartas. A carta de Efésio, de Colossenses, de Filipenses e de Filemão. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, versículo 2, e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, não é se aturar em amor, é suportar, ser suporte para o outro em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, versículo 3. Versículo 4, importante, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Como foi falado pelo pastor Neemias, a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição da face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram a sua falência. Só que, como bem disse o escritor, o pastor Exaltino, ela sepulta os seus coveiros. A igreja continua e aqueles que tentam falar que ela faliu, que vai morrer, já passaram e a igreja continua. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em Efésios 5:25, há uma comparação da igreja com a família. E aí, no versículo 25, diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja e como os maridos devem amar suas esposas. E a si mesmo se entregou por ela, ou seja, Cristo se entregou pela igreja. Os esposos devem se entregar pelas suas esposas, ou seja, dar até a sua vida, se for necessário, pela sua esposa. O fato de Paulo ter perseguido a igreja doía-lhe muito e ele nunca esqueceu. Imagina você fazer parte do corpo de Cristo e lembrar das atrocidades do que você fez no passado contra a igreja que você hoje faz parte. Em 1 Coríntios 15:9, ele coloca: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E aí vemos o que é a igreja. A grande questão, o que vem a ser a igreja? Diferentemente da concepção que temos hoje, igreja não é templo, não é denominação, nem CNPJ. Para a perspectiva paulina, e principalmente em Efésios, igreja é gente. Pessoas convertidas, unidas pela fé em Cristo Jesus. O termo usado é eclesia, ek, para fora, eclesia, pessoas, assembleia, ou seja, os chamados para fora,
Só que esse termo, dentro do conceito paulino, é chamados para fora, ou em assembleia, tendo como base a fé em Cristo Jesus. É diferente de demos, democracia, povo, que mostra um ajuntamento. Não, eclesia são os chamados para fora, os chamados em assembleia, tendo a fé em Cristo Jesus. Atos 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, igreja é um resgate que Jesus fez dessas pessoas, e essas pessoas começam a se reunir em assembleia, se reunir como corpo de Cristo, tendo a fé em Cristo Jesus. Como foi dito pelo pastor Neemias, diferentemente de um templo feito por mãos humanas, a igreja ela é universal, abarca o mundo, várias culturas, vários povos. E em Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Ou seja, a igreja ela está espalhada pela face da terra, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes tribos, nas mais diferentes línguas. E nessas diferenças, adoramos a Deus e somos a Assembleia do Senhor. Eclesia, no Novo Testamento, é uma assembleia que se reúne com o propósito de adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora temos um ponto importantíssimo. Qual a origem da igreja? Embora tenhamos textos que falem, principalmente, quando no apedrejamento de Estevão, Estevão fala da congregação que andava guiada por Moisés. Ele chama essa congregação ali, em grego, de eclesia. Só que, diferentemente deste conceito que ele deu ali, que ainda não tinha a figura de Jesus Cristo, só em promessa, muito menos do Espírito Santo, a visão de origem da igreja, e aí eu faço questão de pegar um texto do livro Teologia do Novo Testamento, do George Ladd, quando ele faz uma abordagem sobre o apóstolo Paulo, e ele vai abordar a origem da igreja. Igreja é criada pelo Espírito Santo, página 502. Foi a vinda do Espírito na história que criou a igreja. Não podemos falar da igreja de Cristo sem falar do Espírito Santo de Deus. Atos 2 como ponto, um marco da origem da igreja, que resgatada por Cristo Jesus e agora orientada pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 9, nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, só é possível ser igreja aceitando Jesus como Senhor e Salvador e tendo dentro de si o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro do crente. Esse é um ponto fundamental para entendermos igreja. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas com um objetivo específico. Igreja é a união de pessoas sobre a fé em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo como selo em sua vida. Para ser igreja, é necessário ter o Espírito Santo dentro de nós. Agora, os irmãos, imaginem nós, mortais, resgatados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, tendo dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Os dons são do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo. Ou seja, não se pode falar de igreja sem falar do Espírito Santo.
E em 1 Coríntios 12, 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É este Espírito que nos possibilita ter comunhão. E aí vou tocar mais um ponto importante sobre igreja. Que comunhão é essa? Afinidade de pensamentos? Eu posso não ter o mesmo pensamento em algumas coisas com relação ao pastor Neemias. Por exemplo, o pastor Neemias é fluminense. Infelizmente. Eu sou Flamengo. Um outro irmão pode ser corintiano. Um outro irmão pode ser isso ou aquilo, ou pensar de uma forma diferente. Mas nós estamos unidos por algo comum. Qual é? O Espírito Santo de Deus. E essa comunhão é chamada comunhão pneumática, de pneuma, espírito. Não uma comunhão simplesmente psicológica. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos propicia a santificação, ele fala com os nossos corações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é ser igreja. Somos um só corpo. E é interessante que hoje, dia 31 de maio de 2020, para as igrejas litúrgicas, como a igreja presbiteriana, como a igreja católica, é o dia de Pentecostes, né? O Espírito Santo é o selo da salvação para todo aquele que crê. Efésios 1, 13, 14. Nele, quando vocês ouviram, essa é a nova versão internacional, vou repetir. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Meus irmãos, então vimos a diferença de eclesia, que se reúne, uma assembleia que se reúne sob a fé em Cristo Jesus, seladas pelo Espírito Santo de Deus, e demos, que vem a palavra democracia, que significa um povo mais desorganizado. Vimos que a origem da igreja, ela se dá especificamente na descida do Espírito Santo. E agora vamos ver a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios faz parte das cartas da prisão, como eu já falei. Ela é uma carta circular, e quem levou foi Tíquico. E nesta carta ele dá uma ideia da igreja, uma igreja universal. Embora tenha o seu caráter terreno, vivemos nesta terra e temos que observar as leis, mas é uma igreja que se espalha de forma universal. Meus irmãos, a igreja tem algumas características que é importante nós guardarmos e conhecermos. A primeira delas, que essa igreja é uma igreja visível, uma instituição. Ela tem templo, ela tem CNPJ, ela tem local de reunião, ela segue leis, né? Mas essa igreja visível, local, ela também é uma igreja invisível. Ou seja, nós não estamos, nesse momento, reunidos dentro da igreja, do templo da Igreja Batista do Braga. Mas nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Brasil, no Rio, no Nordeste, onde nós estivermos, nós somos igreja. E essa é chamada igreja invisível, é a reunião dos santos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja invisível tem comunhão. Embora não estejamos juntos no mesmo local, nesse momento nós estamos tendo comunhão uns com os outros. Seja de forma imediata agora, ou quando um irmão for ver esse vídeo, buscando entender mais sobre a palavra de Deus, também terá comunhão com outras pessoas, pois nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, que nos dá essa comunhão plena. E nós chamamos isso de igreja invisível. Apocalipse 7:9 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Uma grande multidão. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja. A igreja na terra está em luta, como muito bem colocou o pastor Neemias na introdução, fez uma introdução geral de toda a lição. Nós somos igreja militante, igreja em luta,
contra o mal, contra as ciladas da maldade, contra qualquer tipo de opressão que venha afastar o homem da sua dignidade como filho de Deus, como servo de Deus, como criatura de Deus. Nós somos igreja que luta. E não temos medo. Somos uma igreja que passa países, passa reinos, passa dominações, continuamos firmes como igreja. Mas quando estivermos com Cristo, seremos a igreja triunfante, cantando louvores e honras ao nosso Deus. Conclusão. Vimos que igreja significa eclesia, chamados para fora, assembleia, reunida pela fé em Cristo Jesus. É diferente de demos, da palavra democracia, simplesmente povo sem organização. A origem da igreja encontra-se em Atos 2. Só é possível ser igreja tendo fé em Jesus e possuindo o Espírito Santo de Deus. A igreja é visível, invisível, militante e triunfante. Eu pedi para minha esposa fazer desenhar para facilitar, né? Nós temos aqui Atos 2, não sei se dá para ver direito. Nós temos aqui a igreja visível, igreja invisível, igreja militante e igreja triunfante. Meus amados irmãos, que essa lição possa ser muito útil para a sua vida nesta manhã e Deus assim te abençoe ricamente. Amém. Muito bem, a gente vai então seguir agora. E quem dá o terceiro ponto é a irmã Maria José, é isso mesmo? Seja bem-vinda e pode seguir, irmã. Isso mesmo, pastor. Ponto 3. Bom dia a todos, antes de tudo. E nós estamos aí com este ponto 3, o corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo. Um ponto que assim nos convida a pensar na responsabilidade que temos enquanto servos de Deus, enquanto membros do corpo de Cristo. O texto de referência é 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16, que trata disso, dos membros, as funções que cada membro tem dentro da igreja. E nós destacamos apenas alguns para essa leitura. O 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse foi o 13 e o 14, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. A ideia de membros no corpo é a ideia da unidade do serviço do Senhor. Cada pessoa tem no corpo de Cristo, tem na igreja de Deus, a sua função. É como no corpo humano, cada parte de seu corpo, cada membro, cada órgão tem a sua função, trabalham de forma interligada. Aqui nesses dois textos, a eclesia, como muito bem explicado anteriormente, tem sentido de congregação local. É mostrada como corpo de Cristo. Aqui temos a ideia de muitos membros e órgãos interligados, dependentes entre si, muito dependentes entre si, que se completam de modo muito bem ajustados no desempenho de cada função em prol de um objetivo, manter a vida, e que esta vida ela seja plena, ela seja produtiva, ela seja operosa onde estiver. Na Igreja de Deus, o corpo de Cristo precisa estar integrada, precisa ser operosa, precisa ter saúde, precisa funcionar muito bem. Como num corpo, o grupo de membros que formam a igreja deve viver em solidariedade, da mesma forma interligada,
jamais se isolando umas das outras. Esteja, como muito bem foi colocado aí anteriormente, esteja aqui no Brasil, esteja lá no Japão, nos Estados Unidos, em alguma região deste nosso país, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Ceará, no Acre, onde quer que esteja, esta igreja, ela tem a sua autonomia, mas ela não está isolada e jamais deve estar desta forma, porque ela está ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Nós somos membros dessa igreja. Jamais se isolando umas das outras, completando mutuamente e trabalhando com afinco na missão de levar a mensagem de salvação. Até onde? Até os confins da terra. Porque a mensagem de Deus veio para a mensagem, o ide de Jesus, a mensagem de salvação. A salvação veio para todo aquele que se havia perdido. E todos nós, um dia, pecamos e nos afastamos de Deus. Temos, então, o trabalho da igreja, cada um com uma função, cada membro do corpo trabalhando neste sentido, para que a igreja continue viva, operosa e cumpra o seu papel no mundo, vivendo em solidariedade, caminhando em amor, seguindo o exemplo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui nós somos convidados a pensar que a Igreja de Cristo, em cada lugar, tem essa autonomia e todos estão interligados. Formamos, então, uma unidade na obra do Senhor. Em Efésios 1, 22, 23, encontramos a visão de universalidade ou Assembleia Universal, o conceito de uma igreja mais ampla, no sentido de que cada pessoa, onde estiver, em cada lugar, se está batizada em Cristo Jesus, se faz parte do corpo de Cristo, tem o seu trabalho a cumprir, tem o seu papel, tem a sua função como membro desse corpo e precisa estar ligada em Cristo. A ideia é que Jesus está presente no mundo pela igreja, e a igreja é Cristo na terra. Cada um de nós somos Cristo nesta terra, pois um dia o aceitamos em nosso coração, reconhecemos nossa necessidade dele e assumimos com ele a missão, o papel, né, o compromisso, o comprometimento de ser testemunhas de sua palavra, de seu exemplo de vida, onde quer que fôssemos. Somos, então, nova criatura por Cristo Jesus. João 14, 23. Se Cristo está em cada crente é morada de Cristo e também do Pai e do Espírito Santo. Aqui nós entendemos que nós, enquanto membros do corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Em Coríntios 3,16, Paulo diz que somos santuário de Deus. O termo grego para santuário é naos, que é utilizado para o lugar santíssimo onde Deus está, no conjunto das leis do Antigo Testamento, a Septuaginta. Usa para lugar santíssimo onde Deus está. Naos, então, significa santuário de Deus. O mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a presença de Cristo no mundo. E aí está a grande responsabilidade que assumimos com Cristo Jesus. Sermos representantes seus onde estivermos no mundo. Forasteiros nessa terra. Forasteiros nessa terra. Todos ligados em Cristo. Todos caminhando em direção à glorificação.
Muito bem, irmã Maria José terminou ali a exposição, que alegria. Eu acabei me esquecendo entre um ponto e outro de dar oportunidade a alguém da sala que queira fazer um comentário ou pergunta. Então, eu vou estender isso agora, também incluindo o primeiro ponto lá, a primeira parte, né, primeiro 1 e 2 pontos, que o pastor Marcelo abordou. Que alegria também receber aqui na sala, pela primeira vez, o Ricardo e a Moriza. Que bom. Deus abençoe vocês, que alegria mesmo ter vocês. A irmã Marilda também, acho que é a primeira vez que está aqui na sala da EBV, não é isso? Não, já esteve esses dias. Que alegria também. Então, sejam bem-vindos aí. Os outros já estão aqui entre a gente, irmã Vilma também está hoje firme ali. Então, gente, alguém tem alguma observação sobre aí a questão dos pontos que foram apresentados até então, tanto o pastor Marcelo quanto a irmã Maria José? Por favor, desmute o seu microfone e fale aí, entendeu? Pastor Marcelo apresentou ali naquele material desenhado a ideia da igreja militante, triunfante, visível e invisível, não foi isso? Foram esses pontos. Pastor Marcelo, objetivamente, lembre a gente aqui, então, por favor, sobre a igreja militante, porque pode ser que alguém tenha pego a lição pelo meio. A igreja militante, o que é isso? Então, objetivamente, fale sobre esta igreja. A igreja militante, meus irmãos, ela é a igreja em luta. Nós vivemos num mundo marcado ainda pela maldade, pela opressão, pela miséria, pela tentativa de obscurecer a grandeza do homem e de Cristo Jesus. E a igreja está em luta para cada vez mais levar a palavra de Deus, levar esse homem à sua dignidade como ser humano, como criatura de Deus e como filho de Deus quando encontra Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É a igreja em luta. Ok. Então, nós hoje somos a igreja militante, é isso? Somos a igreja militante. Ok, tá bom. E a igreja triunfante, então, só para também linkar... Quando estivermos com Cristo Jesus na glória, daremos glórias a Deus, viveremos com Cristo Jesus em comunhão plena, uns com os outros. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma observação aí? Ao pastor Marcelo, a professora Maria José, alguém da sala, por favor. Senão, nós vamos prosseguir, então, com o professor Eudóxio. Ele parece-me estar ali, firme, forte ali, bonito, saudável, graças a Deus. Temos assim, várias pessoas já acompanhando no Facebook, né? Eu vi até que tinha um bom número agora há pouco. Compartilhe em seu perfil esta aula, porque vai ser bênção para outras pessoas também. Irmão Eudóxio, vamos lá então, seja bem-vindo. Desmute aí, por favor, o seu microfone e vamos seguindo então. Isso. Bom dia, meus irmãos. Bom dia àqueles que nos acompanham. E é muito difícil, depois de ouvir o pastor Marcelo, a Maria José e o pastor, falar sobre a igreja. Então, eu quero começar por quê? Porque eles deram assim um banho de conhecimento sobre o que é a igreja, naturalmente acompanhando aqui o roteiro que o ilustre escritor, pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, a quem eu tive o privilégio de hospedar na minha casa durante 3 dias e tive a oportunidade de conversar muito com ele, e eu dizia que, ao tempo em que ele estava vivo, escrevendo lá da Foz do Grande Rio, em Macapá, eu dizia, é o maior pensador vivo que nós temos hoje. Mas, felizmente, felizmente ou infelizmente, o senhor o levou, né? Mas os seus escritos ficaram. E ele coloca
neste item 4, na lição, uma afirmação. E eu queria transformar essa afirmação em uma interrogação. Ele fala sobre a perfeição da igreja. E eu queria perguntar: existe uma igreja perfeita? Será que ainda tem alguém que está procurando uma igreja perfeita? Houve uma igreja que foi quase perfeita. E ela tinha tudo para ser perfeita. Que foi a igreja primitiva, que está descrita lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os versos 41, 42, 43 diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Em cada alma que estava ali reunida, cada alma daquelas temiam a Deus. Essa era a igreja quase perfeita, mas não era, ela não chegou a ser perfeita, porque, afinal de contas, ela era constituída por humanos. E a gente vai ter no casal Ananias e Safira essa distorção dentro da igreja. Havia gente boa e havia gente ruim. Havia gente que só pensava para o bem e alguém que só pensava para o mal. Nós tínhamos, de um lado, Barnabé, que vendeu tudo que tinha e entregou à igreja, e por isso ele foi chamado de verdadeiro homem de Deus. E Ananias e Safira foram punidos por causa da mentira. Ainda hoje, nas nossas igrejas, na nossa atualidade, existem alguns irmãos, existem muitos crentes que estão procurando a igreja perfeita. A igreja, o irmão fala assim: eu não quero mais participar da igreja, porque existem muita gente hipócrita lá na igreja. Ele está querendo participar da igreja. Aí, falar mal da igreja é falar mal de si mesmo, porque, afinal, nós somos a igreja. Nós somos a igreja e fazemos parte deste corpo. Paulo vai escrever em 1 aos Coríntios: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso significa que cada um de nós é um pedacinho da igreja. Cada um de nós é um pedaço da eclesia. É bom repetir. Já foi dito aqui hoje, mas é bom repetir. Nós temos, assim, 4 tipos de igreja. Eu não tenho nada contra quando alguém passa ali na rua Azumira, né? Que olha aquele templo e diz: ali está a Igreja Batista no Braga.
chamou o templo de igreja. Não é nada demais dizer isso, porque foi assim que a gente aprendeu lá nas décadas de 40. A gente até cantava: "Oh, vem a igreja comigo, sim, vamos louvar ao Senhor." Estava convidando para ir ao templo. Existe também a igreja institucional, que é a igreja do CNPJ, aquela que cuida das coisas materiais da igreja. É a que paga a conta de luz, é que paga o seu obreiro, é que paga o funcionário, é a que recebe, é que paga, é aquela que, quando tem que ir à justiça para responder ou para arguir, ela usa o seu CNPJ, é um tipo de igreja. E existe a Igreja Universal, que foi feita aí, não é do Reino de Deus, mas existe aí a Igreja Universal, que abrange todo mundo, que é a Igreja que Cristo vai vir buscar. Ele não vai vir buscar só a Igreja Batista no Braga. Ele vai vir buscar a sua igreja, que reúne na terra, que reúne em Londres, que reúne na China, que reúne nos Estados Unidos. Essa é a igreja. Eu tive a oportunidade de ir no Tennessee, nos Estados Unidos, e quando a gente entrou na cidade, em cada esquina de Nashville, que é a capital do Tennessee, tem um templo. E a gente, passando de ônibus, a gente ficou admirado. Olha uma igreja batista, olha ali outra igreja batista, olha outra igreja. E em cada quilômetro, ou menos de meio quilômetro, que a gente adentrou a cidade, a gente via grandes templos, a gente vê grandes templos batistas na cidade de Nashville. Igreja, já foi dito aqui, somos nós. Nós, aquele grupo que se reúne na eclesia, alguns teólogos dizem eclésia, né? Eu acho até mais bonito eclésia, mas na eclesia, que é na reunião, quando nós nos reunimos ali, ali está a verdadeira igreja de Cristo. Porque, como Paulo afirma lá, que, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Quando ele afirma, e nós nos reunimos ali, e aí a gente canta, reunimos-nos aqui para adorar o Deus Jesus. Meu Deus, nós estamos formando ali, um vindo de cada lado, de cada região, da sua residência, e juntando ali a eclesia, forma a igreja de Cristo. Os pedacinhos do corpo de Cristo se reúnem e ali, então, formam a igreja de Cristo. E é aquela igreja que, embora você participante, embora esteja ali dentro, ela é dos salvos. Mas existe ou pode existir alguém que ainda não faz parte do membro. E não é ela que vai salvar. Isso é que é importante, porque a igreja não salva. E aí vem a frase linda que os batistas cunharam através do pastor Rubens Lopes, da Igreja Bereana de São Paulo. Só Jesus Cristo salva. Amém. Mas eu afirmo, amém, e afirmo em bom tom, e eu cunhei essa outra frase.
A igreja não salva, mas ela viabiliza a nossa aproximação com Deus. E nós precisamos estar preparados, cientes de que não somos perfeitos, de que não há perfeição, porque somos humanos, somos terrenos, somos como todo mundo é, mas com uma diferença. Jesus Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E por isso fazemos parte do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Muito bem, que bom, que lindo ver o doutor Eudóxio, né, irmão Eudóxio, professor Eudóxio, totalmente recuperado, irmãos, que lindo e animado, como sempre foi. Ele que experimentou uma luta recente, inclusive com as demandas deste tempo. Alguma observação aí dos que estão na sala aqui, ao professor doutor Eudóxio? Enquanto vocês pensam, se vão pensar objetivamente, vamos lá, pastor Marcelo, pode fazer. Eu queria fazer as minhas palavras as suas, pastor. As suas palavras as minhas. Fico muito feliz de ver o irmão Eudóxio recuperado da Covid, firme e forte, falando do amor de Deus da Igreja de Cristo Jesus. Isso inspira a minha vida. Tá? Amém. Amém. Amém, amém. Irmão E eu Eudóxio, eu me aproveito para lembrei... agradecer as orações dos irmãos, porque eu sei que só ele, e ele mesmo, poderia, né, me trazer de volta. Amém. Amém. Eu cheguei a estar lá, como diz o Salmo 23, no vale. Ainda que eu andasse pelo vale, e eu cheguei no vale. Mas ele me recuperou. Amém. Irmão Eudóxio, eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou lá ali na nossa sede e comentou, uma pessoa amiga, comentou assim, agora sua igreja está bonita, porque a igreja inicialmente era uma capelinha de madeira, muito aconchegante, muito gostosa, e depois a igreja, à mercê da graça de Deus, construiu o templo, e ficou um templo ali, assim, com uma boa aparência. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas como é que você sabe? E aí ele disse assim, não, porque agora tem esse templo bonito. Eu falei, isso aqui não é a igreja. Se ele for destruído, aqui não está a igreja. Irmão Eudóxio, bem objetivamente, uma igreja lá no cantinho mais distante do país ou do mundo, que de repente se reúne debaixo de uma salinha, de um telhadinho de sapê, ela é menos importante do que a igreja que se reúne num templo mais pomposo do mundo, com muitos recursos. Como é que é isso aí, irmão Dox? Fala para a gente objetivamente. Essas igrejas... Cada um de nós, é o que Paulo afirma aqui em 1 Coríntios 12, ele vai dizer, ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, nós somos um pedacinho, cada um é um pedacinho de Cristo. Então, aquele irmão que sai lá de Cardoso Moreira, que sai lá de Bom Jesus do Norte, que sai lá da fazenda do interior, que dizendo nós vai, nós foi, esse irmãozinho é tal qual aquele que tem doutorado, que tem mestrado, que fez 3 faculdades, ele é igualzinho, porque o Espírito Santo de Deus habita no coração dele. E ele é parte do corpo de Cristo, aqui ou na China, aqui ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Amém. Vamos lá, então, o professor Jailton, diácono da igreja, também vai agora seguir com a nossa lição. Bom dia, queridos. Bom dia, igreja. Que saudade de poder abraçar, de poder apertar a mão dos irmãos, poder estar juntos.
poder estar compartilhando coisas do reino, da nossa vida, né? Mas vamos lá, dando prosseguimento aí ao nosso tema, né? Igreja, Cristo presente no mundo. E agora, através de igrejas cooperativas e solidárias, né? Assim como a gente vê hoje grandes empresas, né, como a Amazon, né, é um império que não nasceu grande, não é isso? E o autor da nossa lição, pastor Isaltino, ele comenta que no Novo Testamento não há não há muito detalhe da vida organizacional das igrejas, né? Estava engatinhando a igreja, exceto o episódio de Atos 15. Esse episódio, nesse momento, há um conflito na igreja local que, ao ser debatido, gerou muita discussão entre os irmãos. E aí foi preciso cooperação de irmãos para solucionar o problema. É quando Pedro e Tiago se levantam para ajudar no problema que estava acontecendo. O que teria acontecido nesta situação sem cooperação? Cooperação é a ação em comum para atingir determinado fim, né? Vamos para uma leitura do apóstolo Paulo, na carta de 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Nesse sentido, Paulo está orientando os irmãos da igreja tessalônica a serem cooperadores com a liderança, cooperadores com aqueles que estão servindo, não é isso? E não serem pedras de tropeço. Uma outra leitura, em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está falando aqui sobre a justa cooperação de cada parte, de cada membro, né? E aqui próximo, né, em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo vai falar assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo, né? Devido à fome que estava ocorrendo naquelas localidades, né, na Judéia, Paulo organiza uma coleta entre as comunidades recém-formadas da Acaia, Galácia, Macedônia e distritos, né, localidades da Ásia. E olhando para a história dos batistas, né, há uma avaliação dessa história, revela que a cooperação entre igrejas foi o grande impulso para a sua expansão e crescimento missional nas sociedades. Nenhuma igreja também pode ignorar ou desconsiderar
a existência ou a obra de outras igrejas, presumindo, é claro, que o Espírito Santo ele está trabalhando, ele está agindo no meio da igreja, né? As igrejas não viviam isoladas, como diz o autor, e nem havia competição entre os líderes, né? Lembrando um episódio, né, que João fala na terceira epístola, e ele faz um contraste entre 3 irmãos, Gaio, Demétrio e Diótrefes. É um nome até difícil para falar, né? Mas enquanto ele tece elogios acerca de Gaio e de Demétrio, né, ele faz uma referência negativa acerca de Diótrefes, né? Esse irmão, na verdade, foi como uma pedra de tropeço. É alguém que queria a primazia da igreja, se sentia talvez como o dono da igreja, né? Não respeitava lideranças e nem hospedava irmãos, assim como impedia que os irmãos da igreja também hospedassem, né? Então, alguém que queria a primazia da igreja. Então, queridos, no tocante à ética de relacionamentos entre as igrejas, quanto a essa questão de cooperação denominacional, algumas posturas elas são muito importantes, né? Simpatia e apoio para um bem-estar mútuo, assim como deve haver entre nós, irmãos. Isso é ser solidário, né? Uma outra postura é respeito. Nós precisamos respeitar num tempo em que o respeito está sendo, né, está se faltando, né, da nossa nação, nas nossas lideranças hoje políticas, né? Mas com relação à igreja, é preciso que haja respeito. Respeito, por exemplo, se nós vamos realizar missões em determinado lugar, é preciso que haja respeito às diferenças de costume. Nós não podemos interferir na cultura, no costume de outros lugares. Por fim, é importantíssimo o elo do amor. Foi o que motivou Paulo na coleta da Judéia, né? Então, é importante isso. O autor, pastor Isaltino, comenta também que isso é difícil um modelo de cooperação na igreja primitiva. Esse modelo pode ser difícil, né? Mas, no decorrer da história, a igreja vai apresentando organização, né? Como temos hoje, né, exemplos. Eu separei alguns tipos de exemplos aqui. Um primeiro exemplo nós já vimos, a cooperação como exemplo de solução de problemas existentes na igreja local, bem como apoio às igrejas irmãs. Nós vimos um problema que houve discussão, podemos citar outro, né? Por que surgiu o ministério diaconal, ou o corpo diaconal? Houve um problema lá com as viúvas, não é isso? Então, o grupo de diáconos foi levantado para solucionar o problema da igreja local. É isso? Um segundo exemplo, e hoje nós podemos ver a nossa igreja aqui no Braga, né? Cooperação através de ação social de forma sistemática em atendimento aos necessitados. É isso? Não apenas pensando aí nessa questão da pandemia, né? Não apenas ajudando aos irmãos da igreja, a membresia, mas também a nossa comunidade, né? Isso vai resultar em o evangelho sendo divulgado, expandindo o evangelho, né? Terceiro exemplo, apoio em programas cooperativos administrados por igrejas e líderes cristãos. Por exemplo, nós temos a Cristolândia e clínicas de dependência química, né? Um quarto exemplo, parceria em projetos de evangelização junto às associações. Nós temos a Convenção Batista, juntas de missões, né? A nossa igreja coopera, né, com missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, não é isso? E, queridos, é de extrema responsabilidade da igreja nesse tempo, responsabilidade da liderança, praticar e ensinar
esse princípio de cooperação. Porque resulta, de uma maneira prática, resulta em união da igreja e, em segundo lugar, porque, ao fazer parte da missão, é uma das formas mais eficientes para alcançar pessoas que precisam da verdade que liberta. O nosso ponto 6, pastor Isaltino, na introdução, e como falou o pastor Neemias, né, disse que a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Realmente, a igreja é uma ideia fantástica. Mas ela é fantástica não por causa da nossa capacidade, né? Deus nos deu sabedoria para fazermos algumas coisas, né? Mas, em termos de igreja, Jesus já falou o quê? Sem mim, nada podemos fazer, né? Então, ela é fantástica porque nasceu na mente do Senhor antes da fundação do mundo. Ela foi projetada pelo Senhor na sua mente. Segundo, ela surgiu na história pela pessoa mais fantástica que é Jesus. Terceiro, apesar, como foi falado aqui, dela não ser perfeita, dela apresentar tantos defeitos, ela é fantástica porque está sendo edificada por Jesus. E como diz Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E para fechar, né, lembrando as palavras do pastor Marcelo, né, lembrando Apocalipse capítulo 7. Ela é fantástica porque ela foi lavada no sangue do Cordeiro e viverá eternamente diante do Senhor. Amém? Queria fechar esse momento com estas palavras aí, né, acerca da visão de João, acerca da igreja, lá diante do trono, diante daquele grupo enorme de pessoas vestidas de branco, né, em que o ancião se levanta e pergunta para ele, olha, quem são essas pessoas? E ele, João, diz, olha, não sei, Senhor, tu sabes. E ele diz, olha, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Né? A igreja é uma ideia fantástica porque nasceu no coração do Senhor. Amém? Passo as palavras Amém, para o irmão pastor Jailton. Neemias. Que lindo, que bênção, que maravilha. Irmão Jailton, quando a igreja faz obra social, e graças a Deus o irmão é uma das pessoas que também tem um amor muito grande com este assunto, a igreja faz para ela receber de Deus uma bênção especial, para ter a salvação garantida. Fala objetivamente sobre isso, querido aí. Ok, olha, pastor, a gente não faz para receber nada, para barganhar com Deus, para receber qualquer outra coisa de Deus. Nós fazemos porque somos filhos. Uma vez que somos filhos, nós fazemos por amor. Não fazemos para ganhar nada. Aliás, nós não merecemos coisa alguma de Deus, né? E se Deus nos abençoa, é pela bondade dele, pela graça do Senhor. Mas fazemos porque somos filhos, porque somos igrejas. Amém? Amém, amém. Que lindo. Olha, alguém tem alguma observação ao irmão Jailton, diácono da igreja, professor da EBD também, professor da EBV, agora, nesse tempo, né, novo. Alguém tem alguma observação, por favor? Eu queria só fazer uma colocação, pastor. Pois não. Que nos tempos que nós estamos vivendo, de tanta ansiedade, de tanta depressão, Paulo estava confinado quando escreveu a igreja de Éfeso, a carta circular a Éfeso. A igreja tem um caráter também terapêutico. O Espírito Santo habitando em nossos corações, ele vai trabalhando em nossas emoções e em nossa mente. E nós nunca podemos perder essa dimensão terapêutica, porque em meio a tantas crises, a tantos comprimidos, a tantos remédios remedia, né? Nós devemos buscar quem cura. Quem cura é Deus, né?
não negligenciando o aspecto medicamentoso, que é importante para o nosso corpo, mas sabendo que a cura perfeita vem do nosso Deus. Muito bem, pastor Marcelo, que bom. Alguma observação a mais aí? Se não, eu vou fazer a conclusão desta lição e depois a nossa diretora vai encerrar esta EBV. Olha, o pastor Marcelo abordou agora, eu me lembrei também, é muito comum a gente encontrar pessoas que testemunham assim. Olha, eu estava desanimado em casa, eu estava triste, eu estava até sentindo um pouquinho de dor. Vim ao culto e olha, eu estou saindo daqui melhor, mais leve. Veja bem, a função do culto não é dar um tratamento no sentido terapêutico científico, mas o culto é uma verdadeira terapia. A comunhão, o abraço, o sorriso. E eu tenho dito para as pessoas que a valorização da comunhão, e nesse tempo em que nós estamos impedidos de estarmos juntos no grupo, não significa que não podemos estabelecer comunhão. Olha a comunhão bonita que estamos tendo aqui. No Facebook tem gente comentando, olha, eu estou emocionado em ouvir e ver o irmão Eudoxio, porque soube do quadro dele. Então está lá o comentário no Facebook, eu vou tentando administrar aqui também lá. Então, essa comunhão é muito importante. Que valor que tem para a igreja de cura. E eu tenho dito para algumas pessoas, cuidado quando você falta, não é para preencher um lugar no auditório e satisfazer o ego de um dirigente, de um pastor, de um pregador. É para o seu bem, porque quando Tomé faltou à reunião dos crentes, ele teve um problema sério que carrega até hoje, né? Ele duvidou da presença de Jesus, que apareceu naquela reunião que ele estava ausente. Mercê da graça do Senhor, Jesus apareceu também na reunião seguinte em que ele estava lá. A igreja é de Cristo, não queira ser dono dela, não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo, somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Eu fico muito assim, com o pé atrás, com quem tem prazer em falar mal da igreja, né, das pessoas da igreja. Essa pessoa está vivendo uma imaturidade da fé, porque, como já foi falado aqui hoje pelos professores todos, a igreja é a mais fantástica instituição e ela foi criada por Jesus, e quando nós falamos mal dela, nós falamos do Senhor Jesus e falamos de nós mesmos. Seja feliz em ser igreja, é o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por ele, privilégio mesmo. É um privilégio, como dizia o pastor, como diz ainda, né, o pastor brasileiro, né? É um privilégio para a gente, e é verdade. E ame sua igreja com paixão, doe-se a ela, não importa se você tem função ou não. As funções na economia local da igreja, muitas vezes, dependem de vários fatores, pessoas que têm mais tempo, pessoas que se apresentam, pessoas que se doam, mas independente disso, com a função, não, doe-se a esta igreja, tanto a local onde você faz parte, como a igreja como corpo de Cristo. Quando você está na rua e encontra alguém necessitado, e você com o coração compadecido, com amor, atende aquela pessoa e cuida dela, a igreja está ali se você é um cristão. Mas Jesus está ali através de você. Então, valorize isso e cresça, porque a igreja de Jesus é realmente um presente de Deus para o mundo. Amém e amém. Amém. Professora Neuza Santos Rosa, aí vamos lá para esse fechamento. Sim, pastor Neemias, explanado todo o assunto, que Deus nos abençoe e que, como igreja militante, possamos vislumbrar a igreja triunfante que seremos um dia. Amém?
Amém. Muito obrigada a todos. E no domingo que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir, né? Se Deus quiser. E convido você que está ouvindo aí para estar novamente conosco, ok? Muito obrigada a todos. Uma boa semana, né? Que se inicia hoje, e o pastor pode encerrar orando. Pastor Muito bem, então eu quero desejar a todos que nos acompanharam no Facebook, compartilhe no seu perfil essa escola bíblica virtual, outras pessoas podem acompanhar esta lição maravilhosa, e a gente sabe que o crescimento nosso a cada dia vai se solidificando. Eu quero agradecer também a todos que estiveram aqui na sala, permaneçam um pouquinho, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito, sejam com todos que estão aqui, que acompanharam pelo Facebook, e que toda a sua família desfrute de paz em Cristo. Amém e amém.